pai, mãe, educador, você chegou agora? Vixe, tá perdendo. Ó, tem um monte de coisa pra você acompanhar a gente, muita coisa legal. E me ajuda aí, Márcia. Acompanhe a gente nas redes sociais e se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, parece que tem um sininho, não sei aonde aí, ó. E para saber tudo que a gente tá falando por aqui de educação, inteligência emocional. Eita, meu parceiro não colabora. Meu parceiro, meu marido, minha esposa, meu cônjuge, meu namorado, o pai do filho ou não. É o novo, parece que é o novo mal do século. É muito comum essa reclamação no consultório, né? E é muito trazido para nós no curso essa questão, né? O que é que cada um realmente tem que fazer, né? Mas as funções de cada um, qual o papel de cada um, né? Eu estava lembrando do vídeo daquele pai, o super pai, né? Que todo mundo quer ter ele como pai, que ele diminuiu o horário de trabalho dele para ficar com o filho, para levar o filho para passear, para buscar o filho na escola. O pai ideal, né? Ele brinca, ele carrega o filho nos ombros, ele vai buscar o filho dele do jeito que dá sempre. Então ele dá comida, ele dá banho, ele lava, ele passa, ele engoma, ele é o pai ideal, né? E eu não sei. Eu lembrei até, você tá falando isso tudo, eu lembrei de uma piadinha que a minha mãe conta, né? Contou até ontem pra minha filha escutar. De propósito. Não sei porquê. Mas essa coisa justamente dos olhares, né? Então, que tinham duas mães, né? Que se encontraram, né, as duas comadres lá, né, falou assim, ai, tudo bem, o seu filho casou, né, como é que ele tá, né, casou bem? Nossa, menina, meu filho casou mal pra caramba. A mulher dele não faz nada, não ajuda, e ele é um ótimo marido, ele chega, ele faz a comida, ele tira o lixo, ele dá uma mesada pra ela fica lá de madame, faz as massagens dela, e não tem que fazer quase nada. Ixi, ele casou mal demais da conta. Nossa, verdade, meu Deus, mas e você, né? Tudo bem, isso é meu. E você? Sua filha também casou? Como é que ela tá? Minha filha casou, mas minha filha casou bem demais da conta, o marido é maravilhoso, ele dá uma mesada pra ela, ele faz carinho nela, quer que ela fique bem linda, formosa e vai na academia, ele até fala que paga mesada pra ela pra não se preocupar com isso. Olha como são os olhares, né? E o que é o ideal para cada um. Né? E pensando, né, nesse ideal, né, quais são as reclamações que a gente tem? Dentro disso que você está falando, Cris, né, desse pensamento todo aí, essa reclamação que chega, né, essa reclamação que vem até nós dizendo assim, puxa vida, ele não me ajuda, ele não faz o que tem que ser feito, não... eu fico sozinha, eu cuido o dia inteiro, eu lavo, eu passo, eu cozinho, não sei o que mais, e eu trabalho fora e eu ainda tenho que cuidar do filho. A demanda de cada um, né, Márcia? Então, eu como marido, o que eu espero que a minha esposa faça, né? O meu cônjuge, né? O meu parceiro faça, e eu como mulher, o que eu espero que ele faça. Será que não estão sobrecarregados ou não são filhos mimados demais da conta, né? Ela muito mimada, que só quer que venha, né? Ele muito mimado, que só quer que venha também. Então, o que a gente aparece muito no nosso consultório, né? Adultos mimados, né? Esse posicionamento, né? E aí do outro lado os maridos reclamando. Nossa, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansado e ainda levo o menino para jogar bola, jogo uma bola com ele, eu levo a menina, dou banho nela, troco a fralda, faço isso, mas nunca é suficiente, né? Ou ainda, né, Cris, você que falou, não é do jeito que eu queria, ela reclama que eu troquei a fralda, mas não foi do jeito que ela queria, eu passei o sabonete A e era o B, ou eu dei a papinha amassada e era para dar ela inteira. No tempo, né? E daí, então, prepara a mochila, né? Ou então aquela coisa assim, então nós vamos sair. E aí a mãe espera que o pai prepare a mochila, que pegue a troca que ela estava pensando, né? Mas como que ele não pegou aquela troquinha, aquela roupinha que estava ali? Era óbvio, né? E aí o quanto que está cobrando desses pais, né? Qual que é o papel do pai, né? E é muito comum você olhar para exemplos do exterior, né? No exterior, na Suécia, por exemplo, eu tenho uma enteada na Suécia em que eles tiram licença maternidade igual.
né? Tanto o homem quanto a mulher tem 1 ano de licença maternidade, que pode ser tirado juntos, separados, 6 meses cada um, e cada um participa dessa forma. Ou onde os direitos e o tempo de trabalho é diferente. Agora a gente vem para uma realidade, a gente não pode esquecer de forma alguma que nós estamos no Brasil. E ainda no Brasil existe uma forte diferença de salários. As mulheres ainda não ganham o mesmo que o homem, né? E existe uma diferença também que as mães precisam entender, né? Eu falo isso com muito carinho. A criança, até os 4 anos, ela ainda é uma continuidade da mãe, né? A ligação dela, ela vai para o pai um pouco depois. A necessidade maior é dessa mãe. E embora o pai tenha os papéis e possa ajudar em algumas outras coisas, nem sempre ele pode solucionar o problema de dar o peito, né? Ele não pode, muitas vezes, essa extensão que a criança ainda é importante entender isso, gente. Não dá para passar essa responsabilidade para o pai, mesmo porque se ele é o que ganha mais, ele não pode parar de trabalhar. Além do mais, existe então a gestação. Quem é que gera, né? Ele fica na barriga da mãe. Então, esse papel é importantíssimo, né? Então, você já está com essa criança e aí, como a Márcia falou, é uma extensão. E aí, então, sistemicamente, né, e dentro das teorias da constelação, né, o papel de cada um. A mãe, então, ela acolhe, é o aconchego, né, é a proteção. E aí depois vem o papel do pai. O papel do pai é o mundo, é a frustração, é o limite, né, é a espera, é um passinho de cada vez. Não dá pra gente plantar uma jabuticaba, né, e querer que a jabuticaba, assim, do nada, ela já dê jabuticaba, né? Tem todo um período, e é isso que o papel do pai, né, ele vai transmitir. Então, quando o pai chega depois de um dia de trabalho, exaurido, cansado, que até o homem, gente, precisa daquela caixinha, né, do vazio, e chegar em casa e dar uma descansada, e quando ele chega em casa, que ele quer o descanso dele, que ele quer primeiro se situar, e ele fala para o filho, agora, primeiro eu, né? Ele já está limitando o filho. Esse é o papel dele, que ele está desempenhando maravilhosamente bem. É o limite. E muito comum você jogar a sua frustração em cima do outro. Quer dizer, se você não está conseguindo dar o limite para o seu filho, você vai querer que o seu parceiro não dê também, né? Então, como assim ele diz não, né? Ou ela diz não, e eu não digo não, não posso dizer não. Não, você pode dizer não, né? O seu filho deve aprender a brincar sozinho. Aliás, adulto muitas vezes estraga a brincadeira do filho. Tá? Por quê? Porque você vai fazer coisas que não é da idade, ou você vai indicar caminhos que não é, estragou a brincadeira, né? Eu lembro de uma mãe que brigava com o pai porque ele sempre ganhava no videogame do filho, ela queria que ele perdesse, né? E de repente tem um funcionamento aí, né? Que é a função dele, da frustração, né? Então esse é o papel, gente, sinto muito se a gente está frustrando vocês, mães, é frustrante mesmo. Mas tem o benefício, bom, claro. Tem o benefício que você é mãe, e mãe só tem uma, tá? Pai tem uma função mais de mundo, de ir, existem pais que têm uma presença marcante e eles fazem dessa presença marcante, mas a mãe nem precisa fazer, tá? O fato dela ter gerado, o fato dela ter amamentado e dela ter sido a extensão do filho por esses primeiros 4 anos, mais ou menos, ela já ocupa um papel de certa importância. O pai tem que fazer por merecer de uma certa forma, tá? Ele vai ter que se fazer presente em uma presença masculina, não é um pai feminino, tá? E não tem a ver com machismo e feminismo, tem a ver com masculino e feminino. São papéis diferentes. O homem não dá a luz, nem que ele queira. Por mais que ele queira, ele não tem como amamentar, por mais que ele queira. Assim como uma mulher não consegue fazer o papel de pai. Sistemicamente, gente, então a criança precisa de um papel
né, de aconchego, de acolhimento, de vinculação, de proteção, e um papel de limites, de frustrações, de não, que pode ser brincado também de uma forma, né, hora um, hora outro, não tem problema que a mãe seja a frustração, o limite, e o pai o aconchego e o colo. Também pode ser trocado, mas é preciso existir, né, principalmente dentro hoje, né, dos casais homoafetivos, pode existir, né, tem que existir um papel mais de acolhimento e um papel do limite, da frustração. Que pode ser alternado, mas acima de tudo tem que ser coerente. Não é assim, eu bato, você assopra. Não é isso, gente. Ah, eu vou contra ele. Não, ah, vem aqui com a mamãe, eu venho aqui com o papai. Papai feio, mamãe feia. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de coerência, tá? Existe um jeito de falar que às vezes é mais diretivo, assertivo, pá, e tem aquele jeito mais aconchegante de falar não. Mas é não do mesmo jeito, tá? É importante que exista, como a Cris disse, essa unidade, né? E esse brincar no papel. Complementaridade, E isso que a Márcia também está falando, de você como mãe, olhar para você, para as suas frustrações. E às vezes é irritante quando o pai vem e fala não, e você ficou o dia inteirinho tentando falar não, mas de alguma forma alguém colocou na tua cabeça que a mãe tem que estar 24 horas de bom humor, disponível, com energia e fazendo tudo. Não, gente, também não é assim. Então, às vezes a gente fica, o que me incomoda no outro, Freud, em 1900 já dizia isso, o que me incomoda no outro é meu, né? Então, assim, aprender com esse pai que a gente pode falar não e ainda assim eu vou ser a melhor mãe do meu filho. E completando a frustração que eu vejo no outro é minha, nem sempre tem a ver com o seu filho, mas diretamente com você. Então, se você não consegue ter disciplina, né, e o seu parceiro tem disciplina, e aí a disciplina dele ajuda no funcionamento e a sua falta de disciplina atrapalha, então você vai acabar criticando que ele é tão disciplinado, que ele tinha que ser mais livre. Em vez de abraçar isso e falar, é verdade, eu não consigo ser tão disciplinado, me ajude nisso. E não simplesmente me larga, me deixa no meu caminho, nesse meu mundo. Gente, é uma dança, tá? Tá tocando uma música, a música chama Filho, tá? E vocês têm que... O ritmo é filho e vocês têm que dançar, tá? Vocês têm que dançar em sincronia nisso tudo. Num papel de feminino e masculino. Numa dança de tango, né, existe o papel do masculino e do feminino. O que conduz, né, e o que é conduzido, e os dois têm a mesma importância, né? E a mesma beleza. E ainda dentro, né, disso que a Márcia está falando, né, dos papéis e de posicionamento, né, e dessa coisa, então, se um está muito liberal e o outro, então, de disciplina no caso, né, que ela falou, né, então é muito disciplinado e o outro vai soltando, né, não tem limites. Às vezes, quando a gente, então, critica o outro, o que a gente faz? A gente acaba liberando mais, e aí quando eu libero mais, o outro vai ter que ser mais disciplinado ainda para que haja uma harmonia entre as duas características. E aí então há um distanciamento entre o pai e a mãe. Enquanto que, quando acontece como a Márcia falou, se eu estou vendo e eu tenho dificuldade em ser mais disciplinada e eu me aconchego, né, e eu tento me aproximar e pedir um socorro para o pai, eu posso começar a ficar mais disciplinada e com isso esse pai pode deixar de ser mais disciplinado e ficar mais flexível. Né? Então, o tanto que essa dança, como a Márcia está falando, é importante. Então, ora eu vou ficar e aí então eu posso ficar um pouco mais disciplinada se eu não sou tanto, e ele pode ficar um pouco mais relaxado se ele é muito disciplinado. Enquanto que se eu começo a criticá-lo, eu vou ficar mais flexível e ele mais disciplinado, e aí dana tudo, gente.